Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em João, capítulo 19, dos versículos 1 ao 16. E aqui nós temos então a versão do apóstolo João, um dos discípulos, a respeito da condenação de Jesus, do suposto julgamento dele e condenação. E aqui Pilatos está conversando com Jesus. Esse é um trecho que nós até já passamos em outros evangelhos, em Mateus e Marcos. E Pilatos, então, ele tenta aqui contornar a situação ruim, a situação embaraçosa que os judeus o colocaram. Ele fica amedrontado quando esses homens dizem que Jesus estava dizendo que era Filho de Deus. E diz aqui no versículo 12 que Pilatos fez o que pôde para perdoá-lo, mas que o povo, as pessoas, os judeus que estavam ali em torno de um lugar chamado Gábata em aramaico, que era uma corte de pedra, uma cadeira onde os julgamentos eram feitos, gritava que Jesus deveria ser crucificado, inclusive alegando que se ele não fizesse isso, ele não era amigo do imperador, porque Jesus dizia que era rei. Acontece que essas pessoas sabiam que Jesus não era um rei deste mundo. O reino dele não era daqui, o reino dele era algo espiritual. O reino dele era, inclusive, a sua própria manifestação como Filho de Deus. Esses judeus esperavam alguém que viesse para peitar o governo romano, peitar o império. Inclusive Barrabás, o prisioneiro que foi solto no lugar de Jesus, que seria condenado, e aí foi solto para que Jesus então fosse condenado no seu lugar, era um revoltoso, era um homem que tinha promovido bagunça, baderna contra o Império Romano. Inclusive, no âmbito de uma revolução dos judeus, ele matou um homem. E aqui, então, nós temos o grande drama da vida humana, da história humana. Os homens estão sempre procurando um conserto, estão sempre procurando viver um paraíso aqui nesta terra. Mas eles não buscam para isso a solução espiritual. Eles buscam para isso soluções humanas, soluções materiais, soluções em ideologias, soluções em sistemas políticos, soluções em messianismos, ou seja, colocar homens como figuras de pessoas que serão salvadores da pátria. Então, o que nós vemos aqui é um retrato do drama da história humana. Sempre a humanidade esteve atrás de consertar este mundo aqui. Só que, é claro, o homem sem Deus, ele tenta consertar este mundo aqui com as suas ferramentas, não com as ferramentas de Deus. Jesus não veio para consertar o mundo no sentido material e completo. Jesus veio para consertar o mundo no sentido individual, não no sentido coletivo. É consertando-se a si mesmo que o homem começa a transformar o mundo e as suas relações, a partir das suas relações, em um mundo melhor. Então é quando nós nos deparamos com o Evangelho nos impacta, que nós passamos a amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos, e então começamos a modificar a nossa maneira de ver as coisas, de viver as coisas e de interagir com o mundo e com as pessoas. Então, quando isso não acontece, o ser humano busca as ideologias, busca o sistema político, busca a opressão do próximo, que é a ditadura, para então criar um mundo perfeito que um dia virá. E com essa desculpa de um mundo perfeito, olha, estou fazendo o que eu estou fazendo para que essas pessoas entendam que estamos buscando o objetivo tal, seja a igualdade, seja a eliminação da pobreza, seja, enfim, um mundo mais justo, o que seja a igualdade plena entre sexos, etc., ou gêneros, enfim, seja um mundo mais verde, mais ambientalista,
Enfim, cada um vai dar o seu motivo, que, baseado em algo que ainda vai acontecer, justifica os meus atos presentes. Então, se eu faço o que eu faço e você não concorda, é porque você não entende onde eu quero chegar. Eu só estou fazendo o que eu estou fazendo, seja uma maldade, seja uma coisa boa, porque eu estou buscando um futuro perfeito. Mas o futuro perfeito, ele começa em mim. Primeiro, o Evangelho diz para mim que eu sou pecador, que eu não sou perfeito, que eu vou errar. Pecar é errar o alvo, né? Pecar não é desagradar a Deus, pecar é errar o alvo. Eu tenho um alvo de amar a Deus sobre todas as coisas, mas eu falho nesse alvo. Eu amo algo mais. Meu alvo é amar ao outro como eu amo a mim mesmo, respeitar o próximo como eu respeito a mim mesmo. Mas eu erro esse alvo, então eu peco. Todo pecado tem essa dinâmica. Então, se eu não sou perfeito, se eu erro, é óbvio que eu não consigo criar um mundo perfeito com as minhas ferramentas humanas. Então eu preciso do Evangelho sobre mim. Eu preciso que Jesus impacte a minha vida e aí eu passe a transformar tudo o que me envolve. E aí sim, nós vamos buscar um mundo melhor, mas não por nós mesmos, pela ação de Cristo em nós. Então o mundo será mais igual. Então o mundo será mais justo. Então o mundo será menos violento. Por quê? Porque a dinâmica do Evangelho está sobre mim, sobre você, sobre o terceiro, sobre o quarto, sobre o 10º. E se todas as pessoas tivessem essa dinâmica de vida, é claro que o mundo se tornaria melhor. Mas não por nós mesmos, pela transformação do Evangelho que há em nós. Então, nós vimos durante o século XX, por exemplo, e até durante o século XIX, enfim, o ser humano tentando buscar em ideologias políticas, em formas de governo. E nós vemos no Brasil, hoje, o ser humano buscando, através de pessoas, algo perfeito. Não, só vai ser bom se fulano estiver presidindo. Nós vimos isso na última eleição para os dois lados. É o ódio de um pelo outro, de alguns por um, de alguns pelo outro. É o medo de alguns por um e o medo de alguns por outro. Por quê? Porque se fulano ganhar a eleição, estará tudo perdido. Porque se ciclano ganhar a eleição, estará tudo perdido. O Brasil vai para o buraco, o Brasil vai se acabar. Porque estão apoiados na figura humana e não na figura de Jesus Cristo. Quando nós vemos aqui o povo falar para o Pilatos, ele se diz rei, e se você aceitar isso, você estará indo contra o imperador. Eles estão dizendo, olha, nós esperamos alguém que mude a dinâmica das coisas aqui e agora, neste mundo. E você sabe que se ele se alegar que faz isso, você estará traindo o imperador. Você estará traindo aquele que, para você jurou lealdade, que para você está fazendo o melhor, está guiando o povo, está guiando o mundo. Nós não podemos entrar nessa dinâmica. O que transforma o mundo não é a sua ideologia política, não é o seu político, não é um sistema político, não é uma nação. O que transforma o mundo é o Evangelho, através do poder que ele tem de transformar indivíduos. E indivíduos transformados, aí sim, transformam uma sociedade, mas não pela força deles, mas pelo poder do Espírito Santo que, uma vez que se aceita o Evangelho, age em cada um deles. Essa mensagem precisa ficar muito clara e muito fixa na nossa mente, para que nós não nos decepcionemos com políticos, com ideologias, e para que nós não depositemos nos sistemas humanos a esperança que deve vir apenas e tão somente com o Evangelho de Jesus Cristo, com o poder que Cristo nos dá, que Cristo tem, que Cristo age. Deus abençoe você. Até amanhã.